Tudo começa com a escolha meticulosa da peça de carne ideal no açougue. A picanha deve apresentar uma capa de gordura uniforme e sem falhas. Evite cortes com nervos aparentes que podem comprometer a maciez final. O peso ideal de uma picanha legítima raramente ultrapassa 1,2 kg. Após a seleção, o segredo se desloca para as profundezas da churrasqueira. O carvão precisa ser de alta qualidade, garantindo pedaços grandes e secos. Organize os pedaços de carvão em formato de pirâmide para facilitar a oxigenação. A ignição deve ser feita de forma gradual, sem o uso de líquidos inflamáveis químicos. Observe as primeiras fagulhas subindo enquanto o ar alimenta a chama inicial. Aguarde até que o carvão se transforme em um braseiro incandescente coberto por cinzas brancas. O calor ideal é atingido quando você não suporta manter a mão sobre a grelha por 5 segundos. Com o fogo pronto, retornamos a carne para o ritual da salga. Utilize apenas sal grosso, evitando o sal fino que penetra demais nas fibras. Espalhe o sal generosamente sobre a capa de gordura, pressionando levemente. Retire o excesso de sal antes de levar a peça ao fogo para evitar o ressecamento. O som do contato da carne com a grelha quente é a música do churrasqueiro. Posicione a gordura virada para cima inicialmente para selar os sucos internos. As labaredas podem subir quando a gordura começa a derreter e pingar no carvão. Controle o fogo batendo levemente nas cinzas para abafar chamas excessivas. A cor da carne deve transitar do vermelho vivo para um dourado caramelizado. A paciência é a virtude que separa um churrasco comum de uma obra de arte. Vire a peça apenas uma vez para manter a integridade das fibras musculares. O aroma defumado agora invade todo o ambiente, despertando o paladar. Verifique o ponto da carne pressionando a superfície com o dedo ou pinça. Uma carne ao ponto oferece uma resistência elástica, sem ser rígida demais. Retire a picanha do fogo e deixe-a descansar por alguns minutos antes de fatiar. Esse descanso permite que os sucos internos se redistribuam por toda a peça. O corte deve ser feito contra a fibra para garantir a máxima maciez na boca. Veja a umidade brilhando em cada fatia perfeitamente rosada. O churrasco está pronto, mas a jornada gastronômica está apenas começando. Enquanto as brasas ainda queimam, um novo desafio surge na cozinha interna. A feijoada exige um tipo de paciência e planejamento totalmente diferente. O primeiro passo é lidar com o sal das carnes secas e defumadas. O dessalgue deve ser iniciado com 24 horas de antecedência. Troque a água constantemente para remover o excesso de sódio sem perder o sabor. Cada tipo de carne exige um tempo específico de cozimento e maturação. O feijão preto deve ser escolhido a dedo, eliminando qualquer impureza. Errar no tempo do feijão pode transformar o banquete em um desastre. Há um ingrediente secreto que poucos churrasqueiros ousam usar na feijoada. Mas antes de acendermos o fogo para o feijão, algo inesperado acontece com o estoque de lenha. Resolvemos rapidamente o problema da lenha úmida selecionando apenas os troncos mais secos do fundo do depósito. Agora, voltamos nossa atenção total para o coração da cozinha brasileira, a feijoada completa. O segredo primordial começa 24 horas antes, com o processo rigoroso de dessalgue. Você deve trocar a água das carnes pelo menos 5 vezes para garantir o equilíbrio perfeito do sal. Enquanto as carnes descansam, selecionamos os melhores grãos de feijão preto, descartando qualquer impureza. O feijão deve ser deixado de molho para hidratar e facilitar a digestão posterior. Começamos o fogo, sentindo o calor subir e preparar o ambiente para o cozimento lento. Na panela de barro, adicionamos primeiro as carnes mais rígidas, como o pé e a orelha de porco. Essas partes colaginosas são fundamentais para dar aquela textura aveludada ao caldo final. Cobrimos tudo com água fresca e deixamos o tempo fazer seu trabalho inicial sob o fogo médio. O aroma das carnes começando a cozinhar preenche a cozinha com uma promessa de sabor. Agora, introduzimos o feijão preto, que logo começará a atingir o caldo com sua cor profunda. É o momento de adicionar as folhas de louro, um toque sutil que faz toda a diferença no aroma.
Cortamos o paio e a linguiça calabresa em rodelas uniformes para garantir um cozimento homogêneo. Estas carnes defumadas entrarão na panela apenas na metade do processo para não desmancharem. Enquanto a feijoada apura, preparamos o refogado, que é a alma do tempero. Em uma frigideira à parte, fritamos cubinhos de bacon até que soltem toda a sua gordura dourada. Adicionamos o alho picado ao bacon, esperando o momento exato em que ele fica levemente dourado. Retiramos uma concha de feijão da panela principal e amassamos os grãos para criar uma pasta espessa. Essa pasta retorna ao refogado, criando uma base rica que vai engrossar todo o caldo da feijoada. O som do refogado encontrando a panela grande é música para os ouvidos de qualquer cozinheiro. Agora entra o elemento secreto para equilibrar a gordura, o suco de 2 laranjas frescas. A acidez da laranja ajuda a quebrar a densidade das carnes, tornando o prato mais leve ao paladar. Enquanto o fogo baixo finaliza a textura, começamos a preparar a couve-manteiga bem fininha. A couve é refogada rapidamente no alho e azeite para manter sua cor vibrante e crocância. Não podemos esquecer da farofa, que deve ser crocante e bem temperada com manteiga e cebola. Preparamos também o arroz branco, que deve estar bem soltinho para acompanhar o caldo denso. O toque final de pimenta malagueta é opcional, mas essencial para quem busca a experiência autêntica. Verificamos a textura das carnes uma última vez. Elas devem estar macias, soltando do osso. O caldo agora está escuro, grosso e brilhante, sinal de que a integração foi completa. O sol começa a se pôr e a mesa está sendo posta para receber os amigos e familiares. Colocamos a feijoada no centro da mesa, ainda borbulhando dentro da sua panela de barro. Ao lado, o churrasco que preparamos anteriormente repousa, pronto para ser servido em fatias perfeitas. Servimos as primeiras tigelas, garantindo que cada convidado receba um pouco de cada tipo de carne. Os sorrisos e o silêncio que se segue à primeira garfada são o maior elogio para um cozinheiro. Cozinhar esses pratos não é apenas sobre técnica, mas sobre honrar nossa história e nossas raízes. O fogo no fogão a lenha vai baixando lentamente, deixando apenas brasas quentes para trás. Dominar o churrasco e a feijoada é um rito de passagem que agora você também completou. Com estes segredos em mãos, cada refeição se torna uma celebração da vida e da amizade. Que o sabor dessas tradições continue a aquecer corações e unir pessoas por muitas gerações.